Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Um cientista consultado pelo Congresso americano sobre defesa contra a arma atômica, ele disse que a defesa contra a bomba atômica é a paz. Mas parece-me que definitivamente o conflito, a guerra, a agressão estão presentes na humanidade desde que existe o homem e até que Jesus venha para restaurar esse mundo. Aliás, as guerras só estão aumentando a cada dia. Mas aqueles que imaginam que nós devemos simplesmente ligar as nossas televisões e assistir às pessoas se matando, é porque ainda não leram esse versículo. Felizes são os pacificadores. É verdade que para que haja paz, nós devemos entender que o conflito nos homens e entre os homens é originado, sobretudo, no conflito destes com Deus. Então não haverá paz entre os homens, enquanto os homens não tiverem paz com Deus. Como já disse alguém, o homem não quis viver com Deus e agora não consegue viver nem consigo mesmo e nem com o seu próximo. Uma outra coisa também importante a entendermos é que o conflito está no coração dos homens e não nas armas que esses homens usam. Pode-se pensar que a paz existiria desde que não houvesse mais armas. Ao invés de armas, se nós tivéssemos apenas flores, alguns imaginam que assim então nós teríamos a paz. Isso não é verdade, porque a Bíblia não diz que Caim tivesse uma arma, no entanto matou seu irmão. A violência e o conflito está lamentavelmente instalado no coração dos homens. Uma outra coisa ainda importante a se saber é que Deus tem uma proposta de paz para o homem. Uma proposta de paz, obviamente, através do seu Filho Jesus. A Bíblia diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E diz mais: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Deus tem uma paz indescritível a propor ao homem, do homem para com Ele e do homem para com o seu próximo também. A Bíblia afirma ainda: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E Paulo acrescenta: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus, portanto, não tem uma proposta de guerra como alguns imaginam, uma vez que a Bíblia diz que as guerras aumentarão à medida que se aproxima a vinda do Cordeiro. Ao invés de acreditarmos e ficarmos assistindo aos acontecimentos no mundo afora, onde vidas estão sendo ceifadas, nós devemos nos lembrar que, não obstante o fato de que as guerras aumentarão, Deus tem para o homem uma proposta de paz. E esse versículo que ouvimos no início diz que felizes, bem-aventurados são os pacificadores, são aqueles que buscam a paz, são aqueles que trabalham pela paz. E um discípulo de Jesus é um pacificador, por isso ele é chamado de filho de Deus. O pacificador paga o preço, mas luta, busca para alcançar a paz. O Senhor Jesus, que foi um pacificador, deixou-nos uma paz diferente da paz do mundo, mas deixou-nos a sua paz. E através do apóstolo Pedro nos ensina: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Através do apóstolo Paulo nos adverte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, é o que diz a palavra do Senhor. E ainda, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O discípulo de Jesus é um pacificador. Mais ainda, devemos aprender que o pacificador deve ser pacificador em todos os lugares, não só para o público, não só para a sociedade aplaudi-lo. O pacificador é um pacificador também no seu lar.
é um pacificador na comunidade onde vive, na igreja em que congrega, no local de trabalho. É um pacificador por onde quer que passe, a começar pelo seu próprio lar. Como uma pessoa pode se dizer filho de Deus, portanto um pacificador, se ele é um pacificador fora, mas não consegue ser um pacificador no convívio com os seus dentro da sua própria casa? E eu concluiria dizendo: o pacificador tem um alimento e um instrumento. O alimento é o Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é a paz, e o instrumento é o Evangelho das boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus, aquele que veio para trazer a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.